Artigo 45. Nas operações e prestações interestaduais entre estabelecimentos de contribuintes diferentes, caso haja reajuste do valor, depois da remessa ou da prestação, a diferença fica sujeita ao imposto devido pelo estabelecimento remetente ou pelo prestador, situado no Estado. Quando o frete for cobrado por estabelecimento do mesmo titular da mercadoria ou por outro estabelecimento de empresa que com aquele mantenha relação de interdependência, na hipótese do valor do frete exceder o nível normal de preço em vigor no mercado local, para o serviço semelhante, observado o preço corrente da mercadoria, o valor excedente vai ser havido como parte do preço dessa mercadoria. Sempre que o valor tributável estiver expresso em moeda estrangeira, será feita sua conversão em moeda nacional do câmbio do dia da ocorrência do fato gerador. Na hipótese de importação, observado o parágrafo 3º desse artigo, o valor constante no documento de importação expresso em moeda estrangeira será convertido em moeda nacional pela taxa do câmbio utilizada pela base de cálculo do imposto de importação, sem qualquer acréscimo ou devolução posterior, se houver variação cambial até o pagamento do efetivo preço. Na hipótese do parágrafo anterior, não sendo devido o imposto de importação, utilizar-se a taxa de câmbio empregada caso houvesse tributação. Então, em regra, a gente vai usar o valor expresso, para o valor expresso em moeda estrangeira, a gente vai usar a conversão com base no câmbio do dia da corrente do fato gerador. E o valor constante no documento de importação, ele vai ser convertido em moeda nacional na taxa de câmbio do imposto de importação. Porque aquele valor está expresso em moeda estrangeira. Para a gente converter para o real, a gente vai pegar com base a taxa de câmbio que foi utilizada também para o imposto de importação. Mas não vai ser sempre que vamos usar o imposto de importação. Olha só, na hipótese do parágrafo anterior, não sendo devido o imposto de importação, então se não for devido o imposto de importação, a gente vai utilizar a taxa de câmbio que seria empregada caso houvesse tributação. Qual seria, então, obviamente, né, a taxa que você usaria caso houvesse tributação? Então, acaba sendo também o valor do imposto de importação, só que vai ser usada aquela que se tivesse sido tributado por imposto de importação, né? O valor fixado pela autoridade aduaneira para a base de cálculo do imposto de importação, nos termos da legislação aplicável, substituirá o valor constante no documento de importação. Então, substituirá o valor constante no documento de importação. O quê? O valor fixado pela autoridade aduaneira. E isso, né, para a base de cálculo do imposto de importação. Não integrará a base de cálculo do ICMS o montante. Então, o que não vai integrar a base de cálculo do ICMS? Aqui é bem importante, né? Olha, o imposto sobre produto industrializado, quando a operação realizada entre contribuintes relativa a produto destinado à industrialização ou comercialização. E isso se configurar fato gerador de ambos, né? Isso aqui está lá na Lei Candir também. Não integra a base de cálculo do ICMS a taxa de embarque devida pela utilização do terminal rodoviário na prestação de serviço de transporte rodoviário interestadual e intermunicipal de passageiros. Essa aqui é novidade. Então, não vai integrar a base de cálculo do ICMS a taxa de embarque devida pela utilização de terminal rodoviário. Então, essa taxa de embarque devida pela utilização de terminal rodoviário na prestação de serviço de transporte, seja rodoviário e, no caso de ser interestadual de passageiros. Então, é um transporte o quê? Que seja rodoviário, interestadual e intermunicipal de passageiros. Essa taxa de embarque não integra a base de cálculo do ICMS. O montante do imposto integra a sua base de cálculo, inclusive nas hipóteses desses incisos aqui, do artigo 43, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle. A base de cálculo do imposto nas operações todas as importâncias recebidas ou debitadas pelo alienante ou remetente, como frete, seguro, juro, acréscimos, né, e outras despesas. Então, o que integra a base de cálculo do imposto? No caso das operações, todas as importâncias recebidas ou debitadas do alienante ou do remetente. Então, alienante ou remetente. Então, é a origem aqui, né? O A está mandando para o B. Aqui, esse alienante ou esse remetente, todas as importâncias recebidas ou debitadas por esse alienante, por esse remetente, como frete, seguro, juros, acréscimos e outras despesas. Também integra a base de cálculo a vantagem recebida a qualquer título do adquirente, salvo desconto ou abatimento que independam de condição. Então, incondicional não vai entrar na base de cálculo. Assim entendido que não estiver subordinado a evento futuro e certo, né? Então, condição, evento futuro e certo. Então, se for condicionado, não entra na base de cálculo, mas normalmente, a vantagem recebida a qualquer título pelo adquirente, aí isso vai entrar. Como, por exemplo, se você pagar adiantado, eu vou te dar um desconto, tá? Então, tem uma condição. Se você fizer tal coisa, eu vou te dar um desconto, seja um evento futuro ou incerto. Integra a base de cálculo nas prestações todas as importâncias recebidas, debitadas ou tomadas do serviço, como juros, seguro, desconto, concedido sob condição e preço do serviço da coleta de entrega de carga.
Bom, então, a primeira parte a gente viu que era nas operações, e nessa segunda parte, nesse segundo inciso aqui, a gente tem aquilo que vai integrar nas prestações. Então, vão ser todas as importâncias recebidas ou debitadas do tomador do serviço, como juro, seguro, desconto, sob condição e preço do serviço de coleta e entrega de carga. Quando o preço declarado pelo contribuinte para operação ou prestação for inferior ao da mercadoria, a base de cálculo do imposto poderá ser determinada em ato de autoridade administrativa, que levará em consideração o preço corrente da prestação ou da mercadoria ou do seu similar no estado em região determinada. Levará em consideração também o preço FOB à vista. Levará em consideração o preço de custo da mercadoria acrescido das despesas indispensáveis relacionadas com a operação. Levará em consideração o valor fixado pelo órgão competente, hipótese em que serão observados os preços médios praticados nos 30 dias anteriores no mercado da região onde ocorrer o fato tirador. Levará em consideração também os preços divulgados ou fornecidos pela organização por organismos especializados. Então, vai levar em consideração preços divulgados ou fornecidos por organismos especializados. Então, a gente viu aqui no CAPT que o preço declarado pelo contribuinte em operação prestação que for inferior ao de mercado, a base de cálculo vai poder ser determinada por ato de autoridade administrativa, né? E nesse caso, ela vai levar em consideração esses incisos que a gente acabou de ler aqui. Bom, tendo a operação ou prestação sido tributada por valores mínimos de referência e verificado que o valor real foi diverso do adotado, será promovido um acerto conforme o caso mediante. Então, acerto conforme o caso mediante como? Como que é esse acerto? Requerimento do contribuinte para efeito de restituição do imposto pago a maior sob forma de crédito. Ou então, lançado na receita fiscal do contribuinte no mesmo período do débito remanescente. Então, no primeiro caso, o contribuinte tinha pago a mais, né? Então, ele quer uma restituição sob forma de crédito. Já no outro caso, o contribuinte pagou a menos, então vai ser lançado uma receita fiscal desse contribuinte, no mesmo período, um débito para ele terminar de pagar. E também mediante o recolhimento em documento de arrecadação distinto, no mesmo período, do débito remanescente, tratando-se de produtor rural. Então, no caso de um produtor rural, recolhimento em documento de arrecadação distinto, no mesmo período desse débito remanescente. Os valores mínimos de referência serão fixados pelo subsecretário da Receita Estadual. Isso para a aplicação do Estado em uma ou mais regiões do Estado e pelos titulares das superintendências regionais da Fazenda, para a aplicação das suas respectivas circunscrições, podendo variar de acordo com a região e terem seus valores atualizados sempre que necessário. Nas operações ou prestações interestaduais, a aplicação do disposto nesse artigo dependerá de celebração de acordo entre as unidades da federação envolvida, para estabelecer critérios de fixação e valores. O valor da operação da prestação será arbitrado pelo fisco quando? Quando que ele vai ser arbitrado? Bom, se não forem exigidos a fiscalização, os elementos necessários, exibidos, né? Se não forem exibidos a fiscalização dos elementos necessários à comprovação do valor da operação da prestação. Inclusive, no caso de quê? De perda ou extravio de livros e documentos fiscais. Não exibiu os elementos necessários para a comprovação do valor da prestação. Até mesmo naquele caso de perda ou extravio. Ele não exibiu porque perdeu, extraviou, não importa. Ele não exibiu, então você vai arbitrar esse valor. Arbitramento também, se for declarado em documento fiscal notoriamente inferior ao preço corrente da mercadoria ou da prestação de serviço. Então, preço notoriamente, né, declarado no documento fiscal, um preço notoriamente inferior, seja preço corrente da mercadoria ou seja o preço da prestação de serviço, vai ter arbitramento também. Arbitramento no caso da operação ou prestação de serviço que realizarem sem emissão de documento fiscal. Também sem o documento fiscal vai ser arbitrado. Ficar comprovado que o contribuinte não emite regularmente documento fiscal relativo à operação ou prestação própria, ou naquelas em que seja responsável pelo recolhimento do imposto. Também vai ter arbitramento se ocorrer a falta da sequência de números de ordem da operação de saída da prestação realizada em cupom fiscal relativamente ao número que faltem. Também vai ser arbitramento em qualquer outra hipótese em que seja omissa ou não mereçam fé as declarações, os esclarecimentos prestados ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou por terceiro legalmente obrigado. Para efeito daquele arbitramento que a gente acabou de ler, o fisco adotará os seguintes parâmetros. Quais são os parâmetros? Valor mínimo de referência, preço corrente da mercadoria do seu similar ou da prestação na praça do contribuinte, praça de quem? Do contribuinte fiscalizado ou no local de sua autuação. O preço FOB à vista da mercadoria calculado para qualquer operação. O preço de custo da mercadoria ou do serviço acrescido de quê? Das despesas indispensáveis à manutenção do estabelecimento. Quando se tratar de arbitramento do montante da operação da prestação, em determinado período, no qual seja conhecida a quantidade de mercadoria transacionada ou serviço prestado.
Também vai ter que ter como parâmetro o valor fixado por órgão competente e pode ser observados os preços médios praticados nos 30 dias anteriores no mercado da região onde ocorrer o faturador, ou o preço divulgado ou fornecido por organismo especializado, quando for o caso. Também vai ter como parâmetro o valor da mercadoria adquirida ou acrescida do lucro bruto, apurado na escrita fiscal, contábil ou fiscal, hipótese de não escrituração da nota fiscal relativa à aquisição, na hipótese de não escrituração dessa nota fiscal. Então, na hipótese dessa não escrituração da nota fiscal, você vai ter que ter como parâmetro o valor da mercadoria adquirida, acrescida do lucro bruto, apurado na escrita contábil ou fiscal. O valor estabelecido por avaliador designado pelo fisco também vai ter como parâmetro, vai ser um dos parâmetros. Parâmetro também é o valor do recurso de caixa fornecido à empresa por administradores, sócios, titular da empresa individual, acionista controlador da companhia ou por terceiros, se a efetividade da entrega ou a origem do recurso não for demonstrada. Então, novamente, parâmetro. Um dos parâmetros é o valor do recurso de caixa fornecido à empresa por administradores, sócios, titular da empresa individual, acionista controlador da companhia ou por terceiros. Isso se a efetividade da entrega e a origem do recurso não for demonstrada. O valor médio das operações ou das prestações realizadas por período de apuração ou na falta deste, ou seja, do valor médio, no período imediatamente anterior, nas hipóteses do inciso 1, 4 e 5 desse artigo. Aqui o 1, que eu falava do valor mínimo de referência, o 4, que é o preço de custo da mercadoria acrescido de despesas indispensáveis, e o 5, que é o valor fixado por órgão competente. Aí ele fala que o valor médio das operações ou da prestação realizada no período de apuração na falta deste, no período imediatamente anterior, nesses casos que a gente acabou de ver. Então, vai ser o valor médio. O valor constante do totalizador geral, no caso de equipamento emissor cupom fiscal SF, máquina registradora, terminal de ponto de venda, utilizado em desacordo com o disposto nesse regulamento. O valor do serviço de comunicação contratado pelo prestador, acrescido de lucro bruto apurado em sua escrita fiscal. E a Superintendência da Receita Estadual, CRE, nas hipóteses do artigo anterior, poderá estabelecer o quê? Parâmetros específicos com valores máximos e mínimos para o arbitramento do valor da prestação ou operação com determinadas mercadorias, podendo tais parâmetros variar de acordo com a região em que devam ser aplicados ou ter o seu valor atualizado sempre que necessário. O valor arbitrado pelo fisco poderá ser constatado pelo contribuinte, contestado. O valor arbitrado pelo fisco poderá ser contestado pelo contribuinte mediante a exibição de documento que comprove sua alegação. Então, esse valor arbitrado vai poder ser contestado. Tá? Mediante o quê? Mediante um documento, exibição de um documento que comprove essas alegações. Prefeito do inciso 4º, são consideradas despesas indispensáveis à manutenção do estabelecimento. Então, o que são despesas indispensáveis à manutenção do estabelecimento? Bom, são salários e retiradas, são aluguel, água, luz, telefone, imposto, taxa, contribuição e outras despesas gerais. Olha só, aqui ele fala nesse inciso 4º, o preço de custo da mercadoria ou do serviço acrescido de despesas indispensáveis. Então, vai ser o custo da mercadoria ou serviço mais essas despesas indispensáveis, que são salário, retirada, aluguel, água, luz, telefone, imposto, taxas e contribuições e outras despesas. Na impossibilidade de aplicação de valores previstos no caput desse artigo, será adotado o valor que mais se aproximar dos referidos parâmetros.